Muito boa noite, pessoal. Essa live aqui é aquela que você vai querer salvar, é aquela que você vai querer rever, porque ela vai te ajudar muito, vai ter muito conteúdo importante para a sua declaração, para não ter problema com a Receita Federal. Eu trouxe aqui a pessoa especialista nesse assunto, a contadora da Bolsa, para ajudar a gente nessa missão de passar as informações, porque teve muita coisa que mudou e a gente vai trazer essas informações aqui. Então, antes de mais nada, muito boa noite, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. Como é que você está essa noite? Eu estou muito bem e muito feliz de estar aqui na Suno. Eu sempre venho, a gente faz bastante conteúdo, mas com ele é a primeira vez esse menino bonito e inteligente para a gente falar de tributação. Olha o suporte que eu estou tendo aqui hoje, gente. Então, hoje, assim, essa live promete. É isso, é isso. Porque tem muita mudança. É Se verdade. o pessoal não ficar, não entender, não dominar essas mudanças, a gente vai ter bastante leão no cangote aí dos investidores, que é o que a gente não quer de forma nenhuma. Exato. Inclusive, no passado, a gente sempre tinha uma instrução muito fácil para passar para vocês, né? Vocês perguntavam, tenho que declarar ou não tenho que declarar? Você investiu? Tem que declarar. Pronto, acabou. Só que agora tem algumas regrinhas diferentes, algumas mudanças. A gente vai chegar lá para falar exatamente o que mudou, para saber se você tem que mesmo declarar, não tem que declarar. Mas eu queria começar, que a gente tem uma ordem, alguns pontos que a gente quer abordar. Inclusive, fica à vontade para mandar as perguntas no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai respondendo aqui ao longo da live. Eu estou de olho aqui embaixo no chat enquanto vocês vão mandando mensagem. Mas deixa eu só fazer um comentário. Pessoal, Claro. Vocês estão aqui no chat, manda um aqui não, Leão, no chat, para a gente ver todo mundo que está aqui, que nós vamos dar preferência para responder quem mandar aqui não, Leão. Mas pode continuar. É isso. Eu queria, na verdade, começar perguntando sobre as obrigações, né? Porque a declaração ela vai um pouco mais além de só ir lá e declarar o que você tem. Tem alguns outros componentes que envolvem essa história toda de tributação e declaração. E o que o investidor ele precisa se preocupar na vida dele ali em relação à declaração e tributação? O que ele precisa fazer no dia a dia ou no ano a ano? Vamos lá. Eu costumo dizer que tem o tripé da obrigação tributária, que é o quê? Calcular todo mês. O que é calcular? É pegar a nota de corretagem ali, né? A nota de corretagem é como se fosse, para quem não sabe, né, gente? Porque a gente tem muito entrante na Bolsa. Então, me desculpem quem já está careca de saber o que é nota de corretagem, mas é a nota fiscal ali, é como se fosse a nota fiscal do nosso comércio normal ali, onde está especificado o que comprou, o ticker, a quantidade, qual valor pagou, quais custos. Então, esse cálculo dessas compras, das vendas, se teve lucro, se teve prejuízo, ele tem que ser feito todo mês. E por que ele tem que ser feito todo mês? Porque se tiver DARF, tem que pagar todo mês. Então, vai chegando na época de declaração, tem muita gente que, os desavisados, né, os que ainda não conhecem o conteúdo da contadora da Bolsa, que absurdo! Que absurdo! Absurdo! A pessoa na Bolsa e não sabe o conteúdo da contadora da Bolsa. Não pode, gente, tem que entender de tributação. Aí essas pessoas vêm, dá aquele estalo e falam, tá, então peraí, se eu tenho que colocar alguma coisa na declaração, que coisa é essa? É o resultado do cálculo. E aí, na hora que vai fazer o cálculo, percebe que tem uma DARF, duas DARFs, e aí fala, não, vou pagar tudo junto. Não funciona assim. É uma DARF por mês, tem que ser paga sempre no último dia útil do mês subsequente às operações, e se não pagar dentro do prazo, vai pagar com juros e multa. Por isso que tem que calcular todo mês, para, caso tenha DARF, pagar todo mês, e as informações de cálculo e de DARF inserir na declaração anual, juntamente com os proventos, que não precisam de cálculo, mas precisam constar na declaração. Então, é focar nesse tripé de obrigatoriedade dos investidores de Bolsa. Acho que tem um ponto super importante aqui, que, assim, a declaração, ela é anual. O DARF, os cálculos que vocês fazem, mensal. Só que você, investidor, então eu sei que tem muita gente que começa a investir e nem se preocupa com esse tipo de coisa. O interessante é que, independente do resultado, independente de você ter que fazer declaração, independente de tudo isso, é legal você fazer um acompanhamento sempre da sua carteira, já fazer todos os seus cálculos de preço médio, já ir fazendo todos os cálculos, porque daí na hora que chegar, na hora de você calcular o imposto, na hora de você fazer sua declaração, é praticamente um copia e cola, porque você já tem as informações bonitinhas, diferente daquela pessoa que deixa na hora ali, chegou ao tempo, a janela ali de declaração, putz, não fiz cálculo nenhum. Agora sabe uma coisa que me surpreende? Tudo. Isso aí, é sério, Gente, olha só, se você vai se encaixar nesse estereótipo que eu vou te falar aqui agora, de fato, sinta-se surpreso por você ainda não ter mudado de atitude, porque a pessoa está na Bolsa. Existe alguém que está na Bolsa que não seja para ganhar dinheiro? Não existe. Todo mundo entra na Bolsa para quê? Para ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que contar dinheiro, você tem que olhar para o seu dinheiro. Então, eu costumo dizer que o cálculo mensal, ele tem que ser um hábito, uma atividade ali, daquele hábito mensal que você tem já de fazer finanças pessoais. Exato. Porque você precisa ver como que sua carteira está evoluindo, se alguma operação ali
Se não foi bem, como é que você vai ajustar? Aquilo que for bom, como que você vai reforçar? Então, assim, eu sei que não é um discurso que o pessoal tem mais aderência. A maior aderência é seu CPF vai ser bloqueado, entendeu? Se você não fizer tudo certo com a receita. E é verdade. Mas, antes disso, e eu acredito que muito superior, um argumento muito superior é, você tem que ter controle dos seus investimentos. Você tem que ver a evolução, ou se está descendo a curva, o que você tem que ajustar. Mas, essa questão do cálculo mensal, como esse cálculo vai gerar os dados para a declaração, como você disse, porque na hora que chegar a declaração vai estar tudo certinho, tudo arrumadinho. Então, tudo bem. Se você não quer ir pelo lado racional, gerencial, de pessoas inteligentes que querem ganhar dinheiro, quer calcular para ver seus resultados, você vai ter que ir pela dor. Você vai precisar desses dados na declaração anual. Sem falar que um bom investidor também não quer ficar perdendo dinheiro por besteira. Se você atrasar alguma coisa ali, colocar errado outra coisa ali, você pode ter que pagar multa, juros e vai perder dinheiro por um motivo que você nem precisava. Então não é o que a gente quer aqui. A gente quer justamente ajudar vocês a entender como é que tudo isso funciona para não perder dinheiro por besteira e conseguir estar tudo em dia ali com a receita. Dito isso, então voltando para aquele ponto que eu falei, né? Antes, no passado, R$1 na bolsa você tinha que investir. Hoje, ainda é assim? Mudou? Tem regras novas? Não tem? Como é que está essa história de quem precisa investir, quem precisa declarar? Tá, um furdunço. Tá. O furdunço pelo seguinte, antes a regra era clara. Quem que era o narrador de futebol que falava isso? A regra é clara, Arnaldo? Era Galvão Bueno? Galvão? Enfim, não sei. Eu não sou muito bom de futebol. Também sou de tênis, entendeu? Do futebol eu não entendo, mas tinha ali a frase emblemática de a regra é clara. Uhum. E na Bolsa era assim, você tinha o CPF na nota de corretagem, ou seja, investiu na Bolsa, tem que entregar a declaração. A Receita Federal, percebendo que houve muitos entrantes na Bolsa e muitas dessas pessoas estavam entregando a declaração e elas não tinham ali um patrimônio relevante aos olhos da Receita, uma renda relevante aos olhos da Receita, estavam operando, sabe quando você coloca só a pontinha do dedo do pé assim para ver se a água está quente, está fria, né? As pessoas estão conhecendo ali o mercado, ela viu que esse processamento de muitas declarações ali de um grupo de investidores estava dando mais trabalho do que retorno. E ela falou, não, então peraí, nem todo investidor é rico. Esse mesmo você deve ter visto, a Carolina Ferraz gritando, eu sou rica! Sim. Eu sou rica! Né? A Receita achava que todo mundo gritava isso, não importa se é homem, se é mulher, entendeu? Gritar, eu sou rica! Ela achava que era todo mundo assim, uma visão bem distorcida, né? Uma visão bem gananciosa. Não vou falar que é desonesta, né? Porque ela está ali no direito dela de cobrar os impostos e a declaração. E aí ela percebeu, na hora que foi processar as declarações, que nem todo investidor é rica! Nem todos são. E aí, o que ela fez? Ela tirou o investidor do universo apartado, porque existe o universo dos contribuintes comuns e o universo do investidor. O investidor, R$1 na bolsa, tem que entregar a declaração, o cidadão comum tinha que analisar ali alguns requisitos para ver se era obrigado ou não. E aí, o que ela fez? Não existe mais universo de investidor separado, mas ele vai estar atrelado ao universo do cidadão. Então, aquelas regras do cidadão comum, que nem é investidor, vão valer para o investidor de bolsa. E quais são essas regras? Eu estou chamando elas de quiz dos 7. São 7 perguntas. Caso responda sim para uma única dessas perguntas, já é obrigado a entregar a declaração anual. Então, antes era, investiu na bolsa, tem que entregar. Agora, você precisa passar pelo quiz dos 7. Passar pelas 7 perguntas para saber se você é obrigado ou não. E quais seriam essas 7 perguntas? Quais são essas? Já deixar aqui engatilhado. Inclusive, eu acho que seria até legal, você que está assistindo agora, você já pode até aproveitar, se você já tiver aí os números na cabeça, enquanto ela vai falando quais são, você já vai respondendo sim ou não para cada uma dessas perguntas, ou aquela que você não sabe, você já anota, putz, não sei, melhor eu buscar aqui a informação, para você já sair dessa live aqui sabendo se você vai ter que declarar ou não. Então, agora sim, agora vamos lá. Quais são as perguntas? Vamos lá. Por que eu estou chamando de quiz? Quiz é um teste de conhecimento. Peraí, mas a pessoa está respondendo sobre a própria vida dela. Sim, é um teste de conhecimento, porque muita gente não tem nem conhecimento da própria vida, né? Não sabe nem qual que é a renda anual. Inclusive, esse ponto da declaração, assim, eu acho que a maioria das pessoas não gosta de fazer declaração, é um trabalho que é meio chatinho, você sentar lá, fazer toda aquela, compilar tudo, olhar tudo, fazer cálculo de novo quando precisa, mas é um exercício muito interessante para você se reavaliar, você entender como que sua vida tá, o que mudou de um ano para o outro, melhorou, piorou, e você consegue fazer basicamente uma avaliação pessoal, financeira, né, seu patrimônio. Essa parte da declaração eu gosto. Essa parte eu acho que é bem interessante. E se você estiver aí sofrendo para fazer, olha para esse aspecto. Talvez isso te incentive a fazer, porque é legal de você entender se você está na direção certa, se você tem algum problema ou não, tá? As dívidas estão aumentando, não estão, você consegue tudo ver
ali por esse compilado que é a declaração. Então, acho Mas que é um ponto... tem um outro ponto, uma outra alternativa, que é o seguinte: a própria pessoa pode fazer isso, o próprio Warren Buffett, ele fez vários anos, não sei se hoje ele ainda faz. Putz, o velho tá vivo, isso eu sei. Talvez ele faça, né? Pelo controle que ele gosta de ter com os números ali. Talvez ele ainda faça. Mas existe a pessoa que pode terceirizar por um especialista. O importante é, na hora que você tem a declaração preenchida toda corretamente, parar e fazer uma análise. Então, por exemplo, lá na nossa contabilidade, no nosso escritório, que nós atendemos só investidores de bolsa, quando a gente envia a declaração para o cliente, eu não transmito, enquanto ele não confere. Isso por 2 motivos. Ele pode ter me passado alguma informação errada ali na declaração, né? Ou a própria pessoa que está fazendo sozinha pode preencher alguma coisa errada. Então, conferência é uma coisa fundamental para assertividade, né? Para ser certeiro ali na entrega. E o outro ponto é para obrigar a pessoa a fazer esse exercício de análise, isso que você falou. Muito legal. Porque se eu tenho um cliente, um investidor bem informado e que está fazendo análise, ele vai ver que essa análise gerou um valor para ele, gerou um insight para ele, gerou uma motivação para ele vai tender a continuar na bolsa e continuar o meu cliente. Então, essa análise, independente de você fazer sozinho ou de você ter um escritório especializado, é importantíssimo fazer. Agora, vamos para o quiz do 7? Desculpa, eu dei uma desviada aqui no tópico, mas por favor. Não tem problema, porque a parte do quiz do 7 é tão mecânica, né? E tem tanta coisa legal para falar, tem tantos esses pontos gerenciais ali de comportamento, que eu acho que declaração e tributação, ela abrange muita coisa de comportamento ali, porque é disciplina, né? É análise de resultado. Mas vamos para o quiz do 7. Como ele falou, você já pode ir respondendo sim, não, sim, não, sim, não. Um sim já é obrigado a entregar. Mas lá no meu direct também tem uma automação que quando me apresentaram, falaram assim, olha que monstro. Eu falei, monstro o quê? Isso é lindo! Isso é um castelo de bases sólidas ali, sabe? Aquele fluxograma enorme, assim, sabe? Sim, não, vai para esse lado, que também vai te ajudar. Então, você pode ir lá no Instagram, Contadora da Bolsa, vai no direct, digita quiz, Q-U-I-Z. Se você errar o português, Q-U-I-S, também vai dar certo. E aí, lá, eu vou te fazer as perguntas também, mas vamos esclarecê-las aqui. São 7 pontos. 3 pontos relacionados à renda, 2 a patrimônio e 2 de bolsa. Então, esses 5 pontos, lembra do universo do cidadão comum? Sempre existiu. Agora, o investidor tem que passar por esse universo para depois ir para os 2 pontos de bolsa. Então, quais são os 3 de renda? Se você teve renda tributável superior a cerca de 2.380 por mês, é 28.559,70 ali por ano, dá mais ou menos 2.380 por mês, já é obrigado a entregar a declaração. Então, meu amigo, se você já ganha acima de 2.380 por mês, já está respondida a questão. Eu só vou te pedir para continuar na live aqui, porque a gente ainda vai trazer bastante informação boa, mas já está a resposta. Já é obrigado a entregar. Isso para renda tributável. Então, o outro ponto de renda é rendimentos isentos ou sujeito à tributação exclusiva definitiva. O que se encaixa nisso? Rendimento de poupança, rendimento que já tem a tributação retida na fonte. Ali eles falam que é os rentistas, né? Mas é porque como o aluguel não entra aí, não dá para falar isso o tempo todo. Então, rendimentos isentos e não tributáveis ou sujeito à tributação exclusiva definitiva que ultrapassar 40 mil no ano. Dá cerca de 3.300 por mês. E aí, lá no nosso quiz, tem essa pergunta, né? Você recebe acima de 40 mil reais ano, que dá cerca de 3.300 por mês de rendimentos isentos e não tributáveis? Aí tem uma opção que é sim, e a outra, não, quem me dera. Não, quem me dera, né? E aí, respondeu sim para essa. Já tem obrigatoriedade. E o terceiro ponto é o nosso agro aí, a renda rural. Então, se você teve renda rural acima de 142 mil e alguma coisa, esse renda rural, eu nunca lembro o número completo. Porque é tudo quebradinho. Não, né? E eu nunca precisei analisar isso. Nos meus 16 anos atendendo investidor de bolsa, eu nunca precisei passar por essas perguntas. Então, o do renda rural, eu ainda não estou com ele fixado, mas é 142, 500 alguma coisa. Enfim, tem renda rural? Já dá uma olhadinha ali no valor, já vai lá no direct que tem lá o valor certinho. E, então, de renda, esses 3. São esses 3. Respondeu sim para algum deles, já tem que entregar. Depois a gente vai para o de patrimônio. E esse de patrimônio, mas deu um bafafá na internet, porque é patrimônio. Gente, patrimônio. Patrimônio não é só ativo de bolsa. Patrimônio é o seu carro, a sua casa, a sua cota de sociedade fechada ali que você tem, se você é empresário. Tudo que entra em bens e direitos. Então, somou tudo que tem em bens e direitos, ultrapassou 300 mil reais, já é obrigado a entregar a declaração anual. Então, se você tem ali 2 míseros apartamentozinhos ali, míseros não, né, gente? Maravilhoso. 2 de 150 mil, que seja, né, 150.000,01, 2.
já tem que entregar a declaração anual. Isso aí somando com os ativos e tudo de bolsa, tá? Então é bolsa e não bolsa, não importa, é patrimônio. Outro ponto do patrimônio é vendeu algum imóvel com lucro. Então, ou seja, você adquiriu por um preço e em 2022 você vendeu com lucro. Ah, mas foi um lucro que teve DARF? Não, foi um lucro que eu aproveitei a isenção de 180 dias, não importa. Vendeu com lucro. Vendeu com lucro? Tem que entregar a declaração. E aí a gente sai do universo do contribuinte comum, que é o universo que a gente não estava acostumado a analisar, mas que agora vamos ter que nos habituar a analisar. E aí a gente entra nos 2 outros pontos de bolsa. Só que tem um segredinho, tá, gente? É quiz do 7, mas tem uma armadilha que eu vou falar só no final da live. Boa. Não, mas que é armadilha mesmo. Sabe? Imagina eu colocar aqui na sala uma rede, aí você vai pisar, puxa o seu pé e você fica de cabeça para baixo. É mais ou menos isso, tá? Então, vamos para os 2 aqui que são claros. Depois a gente vai para o que está obscuro ali. Respondeu não para 5. Não, 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 não. Aí você vai para essas 2 perguntas aqui. Vendeu mais de 40 mil reais no ano. Venda. Pega todas as notas de corretagem que tem ali o Vzinho. V, né? Porque a nota de corretagem sinaliza quando é uma venda ou quando é uma compra. Quando é compra é um C, quando é venda é V. Soma todas as vendas do ano, ultrapassou 40 mil, está obrigado a entregar. E por último, se teve alguma guia DAF. Por isso que eu falo a DAF, é a guia. Não estou ferindo o português. Não iremos ferir o português. Eu lembro muito dessa discussão. Eu lembro quando eu comecei também a investir, era direto, era o DARF, a DAF, era briga, tinha uns que defendiam. Mas eu lancei essa moda da DAF e eu lembro que eu pesquisei, falei, dá para ser a guia. E como o contador tradicional, ele trabalha falando DARF ou DARF, e o meu conteúdo é muito nichado e muito específico, eu quis diferenciar, mas sem ferir o português. Mas eu lembro que tanta gente bateu. Eu acompanhei também, eu lembro disso. E bateu, que eu fui nos maiores professores de português na internet, na Ala Brenner, no Raul, e falei assim, gente, pelo amor de Deus, me dá uma argumentação aqui, sistemática. E aí foi muito simples. Não, pode usar a guia, sabe? Assim como você pode usar, depende da palavra que vai estar ali. Então, podemos falar a DARF. Então, se você teve alguma DARF durante o ano, ou seja, você tem que calcular para você saber se tem DARF. Olha onde que entra o cálculo de novo. Exato. Se você não calcular, nem para saber se você é obrigado a entregar a declaração anual ou não, você vai ter segurança. Então, o cálculo é fundamental. Então, teve uma única DARF, já tem que entregar a declaração. E aí, daqui a pouco, eu vou falar a armadilha. Vou deixar você fazer algumas perguntas aí. Tem uma armadilha. Não, legal. Tem, com essas regras aí que você falou, eu sei que sempre tem aquelas pessoas que nem declararam no ano passado, sabe, tudo atrasado, ou declarou, mas declarou pela metade, não arrumou ainda. Agora que mudou essa regra, que agora tem todas essas caixinhas para a gente preencher para saber se declara ou não. Isso é retroativo? Ou seja, quem também não declarou, por exemplo, no ano passado, que agora se encaixa nessas regras, precisa declarar do ano retrasado, né, no caso, ou ainda se mantém aquela regra do R$1 na bolsa para as passadas? Passou adiante, não passou? Como é que tá essas regrinhas? Olha, vamos lá. Eu poderia simplesmente falar, é assim, 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 mas eu vou fazer vocês pensarem aqui. A gente tem uma reforma tributária aí que está em trâmite e não foi aprovada ainda. A partir do momento que ela for aprovada, ela só vale daqui para frente. Então, da mesma forma, acontece com as novas regras de obrigatoriedade. Todas as operações até 31/12 de 2021 e antes delas, continua a regra R$1, tem que entregar a declaração. Então, quem está atrasado nem precisa passar no quiz do 7. A partir de 1/1 de 2022, aí sim está sob essa nova regra, que é você fazer as perguntas do universo do cidadão comum e mais as 2 de bolsa. Ah, legal, porque eu vi algumas pessoas perguntando, né, tipo, mas mudou agora, eu não preciso mais declarar, então deixa para lá. Então, assim, amiguinho, você precisa, se você investiu nos anos retrasados, né, por 2021 para trás, você precisa fazer sua declaração ainda. Agora, 2022, tem essas perguntas, você responde as perguntas, se teve sim para alguma delas, vai precisar declarar, se você teve não para todas elas... Aí você vai analisar a armadilha. Que já para a armadilha. Então, antes de a gente falar da armadilha, falando em mudanças, né? Agora entrando um pouquinho mais no programa, assim, da declaração, teve muita mudança do ano passado para esse ano, em termos de como o investidor declara os investimentos dele? Teve uma pequena mudança bem relevante. Eu acho que a do ano passado, que foi a inclusão de grupo e código e da seção rendimentos associados ali em bens e direitos, foi uma mudança mais estrutural. Então, ela foi uma mudança que abalou mais. A mudança agora é uma mudança, assim,
muito simples. Agora, a Receita Federal quer saber o ticker do seu ativo. Ah, é verdade. Então, vamos voltar lá para aquele raciocínio de por que ela agora não quer a declaração de todos os investidores. Porque os que vão entregar, ela quer saber até o ticker. Ou seja, ao invés dela ficar com a atenção dispersa em quem não tem renda e patrimônio relevante, ela vai pegar toda essa atenção que estava dispersa, vai condensar ela e vai focar em todos os contribuintes investidores de bolsa que tem que entregar, porque ele vai ter que pôr o ticker. Não que não tinha antes, tá? Já tinha antes. Só que não era um campo específico. Então, na discriminação, você colocava ali bem detalhada a quantidade, o ticker, o custo de aquisição, o preço médio, a corretora na qual estava custodiado, mas é um campo texto livre. Então, ou seja, não tinha uma obrigatoriedade. Agora tem um campo específico e se você não preencher ele, não avança. Asterisco vermelho, sabe? Sei, É obrigatório. Então, agora mais uma informaçãozinha que você vai ter lá, um detalhezinho para você preencher. Essa mudança realmente é interessante, né? Porque antes a gente não ficava com muita dúvida na descrição, né? O que eu coloco aqui? Eu não sei se precisa, não precisa. Quando tem esses campos agora específicos, agora a gente sabe que precisa. Agora você já sabe que o ticker obrigatoriamente precisa. Aí na descrição e por que você acha que a Receita, então, colocou esse ticker ali, específico? Então, talvez até tenha relação com alguma outra próxima pergunta que eu vou fazer. Imagino que é para começar a conectar as coisas ali de CNPJ, de pagador, ali, alguma coisa nesse sentido, talvez? Sim, para fortalecer a fiscalização, para ela conseguir fazer melhores cruzamentos das informações dos investidores com as empresas listadas em bolsa. Pode ser que a Receita Federal, a partir desse ticker aí, talvez tente facilitar alguma coisa, acho pouco provável, mas se vier a acontecer, e ela, não sei, vai falar mercado à vista, teve tanto de prejuízo, tem essa DARF aqui para pagar. Mas aí, se ela for por esse caminho, né, a gente escuta os murmurinhos. Isso aí já tem 13 anos que eu ouço a Receita falar, que ela vai tentar, pelo menos, para mercado à vista. Na hora que apareceu esse campo, eu falei, será que esse murmurinho aí de 13 anos agora vai acontecer? Mesmo se ela vier fazer isso, se ela te apontar uma DARF, como é que você vai saber se está certa? Né? Então, assim, ela sinaliza ali que ela quer pôr mais atenção na fiscalização dos investidores, talvez colocar algum processo diferenciado aí, mas isso em momento nenhum deve abaixar a guarda do investidor, pelo contrário. Tem que aumentar a atenção do investidor para essa questão de tributação. Então, vocês vão ter que ficar me ouvindo cada vez mais falar e explicar sobre tributação. Justo. O meu conteúdo, ele era, no passado, 100% focado em fundos imobiliários. Hoje eu falo um pouco mais sobre outras coisas, outros investimentos, até brinco um pouquinho de falar também sobre tributação e declaração, mas ainda tem muita gente que vem falar comigo sobre fundos imobiliários. Inclusive, tem uma pergunta ali, mais de uma, inclusive, de uma, não sei se eu posso chamar de polêmica, talvez uma divergência, assim, de opiniões, que no passado, pelo menos, ela era mais discrepante, assim. Hoje, talvez já tenha uma resposta, que é sobre o CNPJ. Muitas pessoas perguntam, quando eu vou declarar meu fundo, é o CNPJ da administradora, do fundo, e quando eu vou declarar o meu rendimento daquele fundo, é o da administradora, fonte pagadora, é do fundo, a gente já tem uma resposta de qual CNPJ exatamente é para cada um ou para ambos os campos? Olha, a gente continua no ambiente hostil da discórdia. Tá. Da discórdia. Pra vocês terem ideia, as pessoas queriam fazer eu e o professor Baroni brigar uma época ali, porque eu tinha um entendimento, eu acho que eu lembro disso. E teve também direito de subscrição, que ele tinha um entendimento, eu tinha outro entendimento. Tem até essa pergunta também da subscrição ali. Depois a gente... É uma parte mais nebulosa, né? Porque não tem a lei, a regrinha falando assim, declare exatamente dessa forma. Fica um pouco meio... Então, a resposta, zona cinzenta, tá pálido ali. Então, assim, continua pálido em relação aos rendimentos. Em relação ao próprio FIIs, ali no CNPJ, a Receita fez uma alteração que na hora que você seleciona o grupo e o código, que já aponta que é um fundo de investimento imobiliário, magicamente, ela coloca no campo de CNPJ do fundo. Tá, beleza. Só que a gente sempre teve essa instrução. Isso aí não era a dúvida, porque os informes já vinham assim. A Receita Federal, ela foi alterar o negócio que não tinha dúvida. Agora, o que tem a dúvida, ela não alterou. Ela manteve o mesmo padrão, o mesmo procedimento do ano passado, que é o quê? Quando você preenche o ativo que você virou o ano, ali em bens e direitos, sinaliza que é um FIIs, coloca o CNPJ do FIIs, tem abaixo, logo abaixo ali, uma seção de rendimentos associados. Então, você já pode pegar aquele próprio lançamento do ativo e, a partir dali, já lançar o rendimento daquele ativo ou os dividendos, dependendo do tipo de ativo. Na hora que você clica em rendimentos isentos, a Receita puxa o CNPJ do FIIs.
Só que o campo chama CNPJ da fonte pagadora e o informe de rendimento vem como CNPJ da fonte pagadora administradora do FIS. Então, isso continua ainda uma miscelânea, um emaranhado, porém, desde o ano passado, qual é o meu posicionamento em relação a isso? Se a própria Receita, com o programa, está puxando automaticamente o CNPJ do FIS para o rendimento, e a pré-preenchida também, será que a gente não deveria fazer o mesmo? A associação faz sentido, né? Já que ela está fazendo vinculando ali o CNPJ de um lado com o outro, senão, imagino que se não fosse para ser, não fariam esse vínculo. Ela erra muito, a Receita. É um órgão público muito grande, né? Não sei se a gente pode falar que é inchado ou não, porque eu não sei qual que é o tamanho da demanda, mas eu sei que é grande. E eles ainda não têm aquele cuidado com a renda variável que a gente tem, que vive, que respira, né? Então, assim, pode ser um erro? Pode, mas você imagina o seguinte, no meu escritório ali, na minha empresa, tem milhares de clientes que eu estou fazendo a declaração. Se eu tiver que fazer uma defesa, é muito mais fácil eu justificar mas peraí, eu estou seguindo exatamente o procedimento que vocês estão fazendo, do que eu justificar falando mais um informe de rendimento e ter que apresentar o documento. Então, por uma questão de prudência, eu entendo que é muito menos arriscado seguir o que a Receita Federal está fazendo. Mas fica ao seu critério, né? Porque depois a pessoa vai falar, mas eu falei que aconteceu, eu fiz, igual a contadora falou, e me deu problema. Então, é uma decisão individual do investidor, uma vez que está nebuloso, como você mesmo disse, está pálido, ainda não está 100% claro ali. Acho que uma coisa que eu costumava até falar mais antigamente, que essas coisas que não está realmente ali preto no branco, é assim que se faz, estuda, vai atrás, entende, vê o argumento de um, vê o argumento de outro e tira a sua própria conclusão, porque não tem certo e errado oficialmente. Então você também precisa tem o seu papel ali, porque no fim do dia a responsabilidade da declaração é sua. Você não pode terceirizar o problema. Então você vai lá, vê o que um está falando, o que o outro está falando, veja a especialista no assunto, para você chegar na sua conclusão. Aí você faz o que você achar melhor. Né? Depois, eventualmente, a gente torce para ter realmente uma decisão de como é que faz. Sim. E dali para frente, quem sabe no ano que vem, a gente tem exatamente o passo a passo. Você mencionou a pré-preenchida. A pré-preenchida, pelo menos nos últimos anos, ela acabava até gerando mais trabalho. A gente puxava ali, tinha que verificar tudo, corrigir algumas coisas, tinha coisa que não vinha certo, tinha coisa que nem vinha. Nesse ano, melhorou alguma coisa? Mudou? Ela está mais confiável ou será que continua na mesma? Olha, eu fiz um post no Instagram falando da pré-preenchida e foi um meme. Sabe um meme que o pica-pau tá olhando para uma moça com um véu, assim, aqueles olhos bonitos, na hora que tira o véu, até aqueles dentes, tudo assim. Sim. Essa é a pré-preenchida, né? Para muitas pessoas. Então, assim, o post, ele gerou muita polêmica, porque algumas pessoas estavam falando ali, não, a pré-preenchida é muito boa, ela me ajudou em um monte de coisa. E outros falaram, nossa, mas ela me deu muito mais trabalho do que começar do zero. Então, ainda está uma percepção muito individual. Agora, como que funciona, como que eu tenho que proceder? Vou repetir, são milhares de clientes que eu estou fazendo ali a declaração investidores de bolsa. Eu tenho que mitigar todos os riscos possíveis. Para eu mitigar, fazer do zero é muito mais certeiro, é muito menos chance de erro. Por quê? Porque, olha só, a pré-preenchida, olha quantos verbos, conta aí, hein? Quantidade de verbos. Vamos lá, você tem que conferir, alterar, incluir, excluir e se responsabilizar. Você tem 5 coisas para fazer se você puxar a pré-preenchida. E muitas vezes essa questão de alterar, incluir, excluir, o que acontece com as pessoas? Ah, mas a Receita está me trazendo esse dado. Ela já baixa a guarda. Ela já vai esmurecendo. Assim, ah, não, mas tá aqui, a Receita me entregou esse dado aqui. Ela já confere assim, ó. E não assim, ó. Até mexer a mesa aqui. Deixa eu fazer olhando para você, gente. Você tem que conferir a pré-preenchida assim, ó, entendeu? É um olho de gato, um olho de águia. E conferência, gente, você refazer um trabalho, muitas vezes é muito mais difícil do que você fazer do zero. Vai reformar uma casa cair nos pedaços? O que vai dar lá na frente? O risco que vai dar isso. Então, tem essas duas linhas, algumas pessoas acharam, e eu achei interessante que as pessoas, as que defenderam a pré-preenchida, falaram assim, não, eu só tive que ter atenção para corrigir. Eu só corrigi algumas coisas, eu só conferi tudo. Ok, talvez sejam pessoas que têm um nível de atenção que ele não varia conforme a circunstância. Eu sou esse tipo de pessoa. Não importa o que eu esteja fazendo, eu estou 100% presente. Eu tenho uma intensidade de presença e de pensamento e de reflexão que é grande. É da minha natureza, é o meu perfil. Mas não é todo mundo assim.
Absolutamente não é todo mundo assim. Então, eu acho que por isso que deu muita polêmica ali no post. Algumas pessoas falando, foi bem tranquilo, eu só conferi, alterei, incluí, excluí algumas coisas, né? Conferi, alterei, incluí, excluí algumas coisas. A pessoa fala os 4 verbos com maior facilidade. E alguns outros até me falaram ali, essa contadora está puxando bola aí para preencher, porque ela quer vender o serviço dela. Mas é claro que eu quero vender o meu serviço, mas não é por isso que eu vou deixar de dar uma opinião sincera sobre qualquer tema que exista, né? Então, eu acho que ética, moral, a gente passar o nosso ponto de vista, a nossa vasta experiência ali, sem tendenciar, é uma coisa que tem que estar intrínseco no ser humano bom, porque eu quero para o céu, entendeu? Eu quero para o céu, eu não quero para o inferno, não. Então, tá muito polêmica essa questão da pré-preenchida, vai muito de cada um, mas assim, quem procura uma acurácia 100%, a pré-preenchida não é uma boa pedida, a não ser que você seja esse perfil, assim, muito minucioso, sabe? Que não deixa passar nada. Os programadores vão me entender aqui, porque eu me formei em ciência da computação. Era para eu ter sido programador. Não, rapaz, eu já fiz várias planilhas e comecei do zero, eu nem sou programadora. É isso, pronto, é exatamente isso. Para você pegar o código, o trabalho de uma pessoa que você não teve contato nenhum, pegar dali e continuar, é muito mais difícil. Você não sabe o que tem ali, você não sabe como que foi feito, você não sabe a lógica por trás das escolhas ali. Não, isso é arquitetura, está complexa. Aí você vai trabalhar em cima de uma arquitetura complexa, o negócio já fica todo torto. Exato, então é muito mais fácil, bom, vou fazer do zero, vou demorar menos tempo, tenho mais garantia que vai estar certinho, do que, sabe, retrabalhar tudo aquilo. Porque no fim do dia você vai ter que meio que reconstruir tudo aquilo se você revisar tudo, você vai ter que olhar tudo de novo, sim, reaprender tudo aquilo. Então, realmente, no geral, assim, para esse tipo de coisa, a não ser que a gente tivesse a garantia total de que a pré-preenchida ia vir bonitinha, perfeita, que a gente não tem. Tirando esse caso aí, realmente, você fazer do zero, se você ainda faz o acompanhamento bonitinho, todo mês, tem tudo anotadinho, é só copiar e colar, é muito mais fácil. Então, aquele investidor que é dedicado, que está sempre se acompanhando a própria carteira, os próprios investimentos, agora, no caso, né, o próprio patrimônio total, para ver as perguntas lá, consegue fazer tudo isso muito mais fácil. A declaração não é um negócio que você demora 2, 3 meses para fazer, não deveria, pelo menos. É uma coisa que você consegue fazer relativamente rápido se você é uma pessoa bem organizada, sim, se você já tem tudo ali bonitinho. Então, fica aí uma dica para vocês. Se não for para esse ano, que seja para o próximo, você se organizar para ser mais fácil, você passar perder menos cabelo no processo. Inserir no hábito mensal de finanças pessoais, de aportes mensais, de rebalanceamento da carteira, fazer essa questão do cálculo da tributação. Então, por exemplo, lá no escritório, a gente não tem o trabalho de declaração anual. Eu tenho assessoria todo mês, eu estou mandando ali um e-mail. Seu resultado é esse, seu ADAF é esse, seu prejuízo é esse, seu ADAF é esse. A gente não pode sair dessa live sem falar da armadilha. Eu tô gravado aqui. Então tá bom. Tá bom. Até continuando um pouco nesse assunto, eu não sei se você tem alguma outra dica, alguma outra forma de ajudar a pessoa que talvez não precisa declarar ainda, mas precisa ter esse tipo de controle, precisa ter esse acompanhamento. Essa realmente é a dica número 1 de faça o seu controle, faça o seu acompanhamento. Você tem alguma outra sugestão para essa pessoa que, se tudo der certo na vida financeira dessa pessoa, ela aumentar a renda, aumentar o patrimônio, ela vai começar a declarar, para ela ou começar mais tranquilo, ou já está preparado, ou enfim, passar por esse período aí até começar a declarar de uma forma mais fácil? Tem alguma dica, alguma sugestão? Olha, acho que você perpassou aí a principal dica. É fazer o cálculo independente de obrigatoriedade de entrega da declaração ou não, pelos 2 motivos que a gente já disse anteriormente. Primeiro, porque você quer ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro, conta dinheiro, meu amigo. Você não vai ganhar dinheiro ali deixando e não olhando. Pô, uma vez por mês, ter esse cálculo, né? Ou ter assessoria que vai te entregar esse cálculo todo mês. E o outro ponto é torcer. Eu falo que o investidor, ele tem que torcer. Antes, né? Eu falava que ele tinha que todo dia ali nas orações dele, ele fala assim, meu Deus, que eu pago muita DARF. Porque quer dizer que ele está tendo lucro, que ele está saindo certo ali nas operações, mesmo que seja um buy and hold, né? Porque o buy and hold não é buy e forever and ever, né? A gente tem rebalanceamento de carteira. Então, é pedir para pagar muita DARF e pedir para ser obrigado a entregar a declaração. Ter um salário ali mensal de cerca de 2.380 acima desse valor. Isso quer dizer crescimento. E tem uma terceira dica, aí sim é puxando sardinha para o meu lado, mas de uma forma muito lógica. Porque eu percebi que durante esses anos que eu fui influência, aparecida na internet, eu me encontrei como comunicadora, você sabe, né? Gostou? Não, eu amei. Você não amou, não? Não, eu posso primeiro dizer... ano eu fiquei travada. Não, mas eu não peguei esse período, mas eu posso dizer que assistindo seus conteúdos dá para ver que você eu faço muito feliz. Super tranquilo. Eu faço muito feliz, muito feliz. Não, é muito bom. E eu percebi que no meu discurso era sempre assim, você pode, faça sozinho, exercitar os músculos do cérebro, é saudável e tudo. E aí, teve um certo momento que eu parei e falei assim, mas espera aí,
eu nunca fiz sozinha, eu sempre terceirizei. E com 25 anos, que foi quando eu comecei a investir, logo no ano seguinte, eu quis terceirizar e não tinha ninguém. Então, eu acho que a declaração anual, essa preocupação com tributação, não tem problema a pessoa, ela trazer essa responsabilidade para ela e estudar bastante, fazer um Alice Flix, contadora Flix ali, pegar todos os vídeos, ir no direct, tirar a dúvida com o meu time, mas ela entender que isso tem que ser um período temporário. Porque quem está na curva da prosperidade tem que terceirizar burocracia. E eu, lá atrás, eu já queria terceirizar, mas o meu discurso, a minha fala, estava incentivando as pessoas a fazerem sozinha forever and ever, né? De novo, forever and ever. Então, eu acho que a terceira dica é essa. Não há problema nenhum você ter esse conhecimento, fazer, mas já pensando assim, tá, em que momento que eu já vou crescer para terceirizar a burocracia? Porque burocracia não leva ninguém a lugar nenhum, só atrapalha. A gente tem que focar energia naquilo que custo de oportunidade, sabe? Custo de oportunidade. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, essa é a terceira dica e é uma dica nova. E na hora que eu olho para esse passado, eu falei, gente, de certa forma, eu estava sendo hipócrita, porque eu falava uma coisa, mas eu fazia outra. Olha que loucura, né? E aí eu tive essa virada de chave, como eu te disse. A tributação, ela acaba trazendo muitas questões de comportamento. A disciplina, né? A resiliência ali, você entender a DARF como mudar ali a mentalidade, que DARF não é coisa ruim. E também essa outra questão, se eu quero prosperar, burocracia, eu vou terceirizar, mas é terceirizar com um especialista, porque não é todo contador que sabe fazer. Sim, exatamente. E a gente fala muito sobre perfil de investidor aqui, né? E até para as próprias carteiras a gente fala exatamente isso, né? Tem gente que quer aprender, quer fazer tudo na mão, quer ser o especialista naquilo, ter total controle de tudo. Mas tem gente que não quer. Sim. Tem gente que quer pegar uma carteira recomendada, só quero copiar os ativos ali e fazer meu investimento e você faz análise. Existe perfil. Tem pessoa que quer fazer de um jeito, tem pessoa que quer fazer do outro, a gente tenta atender todo mundo da melhor forma. E a minha carteira é a carteira recomendada da Suno, né? Desde quando a Suno teve, porque eu não sou essa pessoa que vou ficar ali analisando mercado, analisando empresa. Eu já olho a carteira assim, já vejo quais ativos eu tenho, já faço rebalanceamento uma vez por mês, eu já faço isso. Eu sempre fui esse perfil de terceirizar. Vocês são melhores do que eu. Isso daí é um ponto legal, né? Porque assim, você pode aproveitar que hoje em dia você consegue ter acesso a todo tipo de pessoa e pegar as melhores qualidades de todas as pessoas para te ajudar. Então, você não sabe absolutamente nada de declaração, também nem quer saber? Pega alguém que sabe. Você não sabe nada de análise, também nem quer estudar análise, mas quer pegar a recomendação? Pega alguém que sabe. E daí você consegue pegar essa experiência de todo mundo que passou anos estudando, anos trabalhando para ter esse conhecimento, e você consegue ter para você, sem você ter que, de fato, gastar todos esses anos para aprender tudo. Então, assim, essa questão de perfil eu acho muito legal, porque muita gente acaba, sabe, generalizando as coisas, mas não funciona dessa forma, né? Não funciona. Cada vez que eu vou ficando mais madura, eu vou percebendo que a gente tem que tendenciar as pessoas para um caminho de prosperidade e não para um caminho ali de, não, você consegue. Não é. A resiliência, ela não tem que ser trabalhada em cima de burocracia, ela não tem que ser trabalhada em cima de coisas que pessoas fazem melhor do que você, ela tem que ser trabalhada com outros tipos de atividade, sabe? Então, eu acho que o amadurecimento vai trazer muito isso pra gente. Só que ele é novo, então ele já tá maduro a esse ponto também, gente. Olha pra você ver. Não, eu sou novo assim, mas na verdade, eu duvido que as pessoas... Quantos anos você tem? Então, eu duvido que as pessoas acertem quantos anos eu tenho. Quantos ele tem? Conta pra mim. Conta não. Põe no chat aí, quantos anos você acha que eu tenho? Raramente... Você falou, né? Claro que ele falou, você foi simpático. Você acha que ele me deu a informação? Raramente alguém acerta a minha idade. Agora que você sabe a resposta, você achou que eu tinha essa idade? Franze um pouquinho mais. Cara, ele não tem um pé de galinha, o cara tem 30 anos. Aí, tá vendo? Então, as pessoas acabam, enfim... Mas a mentalidade, ela tá acima de 30. Você tá de parabéns. Muito obrigado. A eloquência, a linha de raciocínio, vocabulário. Muito obrigado. Muito de nada. Eu me esforço. Bom, agora então, acho que a gente já deu aqui o tempo suficiente para falar sobre a armadilha. Então, o que é exato? Na verdade, vamos fazer vamos recapitular rapidinho. A gente falou do primeiro tripé, que são as obrigações. São as coisas que você precisa fazer. Depois a gente falou das 7 grandes perguntas para saber se você precisa ou não declarar. São 7 coisinhas que você respondeu sim para qualquer uma, precisa declarar. Depois a gente teve um bate-papo aqui sobre várias coisas para você entender um pouco das mudanças, falando da pré-preenchida. Bastante conteúdo para vocês revisarem depois. Merece uma curtida. Não, por tudo que a gente já falou aqui, se você não curtiu esse vídeo, aqui, ó, deixando a voadora no like aí, meu povo. Obrigada, Buscapé. O Buscapé falou tudo, gente. Pode meter a voadora aí no like, já mete assim, ó. Aqui não! Já dá o like no vídeo aí. Bom, o Nielson falou que eu tenho 37, ele chutou alto aqui. Sacanagem, isso daí não foi... O quê? Ele fez que eu tenho 37 anos aqui.
Você foi sacana, hein, Anielson? Anielson, é porque hoje o homem faz botox, harmonização facial, entendeu? verdade. E você tem muita beleza, então eles acham que não é natural. Pode ser. Acho que ele não quis te depreciar. Tudo bem. Tá perdoado. Tá perdoado. Mas vamos lá, então. O que é essa armadilha? O que o investidor precisa se preocupar? Quando eu atinei e caiu a ficha, assim, porque assim que a Receita Federal colocou a data da coletiva de imprensa, agendou, né? E aí eu já estava lá com o olho pregado, 10 horas da manhã da segunda-feira, assim, com a pipoca na mão, mentira, não estava com a pipoca, eu estava com o computador aberto, mais um bloco de notas, mais uma calculadora, assim, para eu poder pegar todas as mudanças, porque eu imaginei que seriam várias. E aí, eu não percebi logo de cara que tem uma coisa que ficou obscura. Na verdade, ela não foi nem mencionada. E é uma coisa que é do nosso interesse como investidor. E a Receita simplesmente não falou nada. Então, na instrução normativa que vai reger ali, que vai listar todas as regras, todos esses 7 pontos, esse quiz dos 7, na verdade, ela lista ali 8, mas tem um que se você é residente brasileiro e tudo, e a gente está falando português, que eu acho difícil não ser residente brasileiro e tudo, né? Eu juntei 2 ali da venda de imóvel, independente de 780 dias ou não, né? Eu fiz um compilado para ficar esse número bonitinho, mas em nenhum ponto ali você vai encontrar a questão do prejuízo. Você vai encontrar ali na Receita Rural de 142 mil, blá, 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 que eu não lembro o resto do número, ali na Receita Rural vai ter um segundo item que fala assim, caso pretenda compensar resultado de prejuízo rural durante o ano ou nos anos subsequentes. Então, a pessoa que teve renda rural, que faz atividade rural, estava lá explicadinho. Mas na parte de bolsa não estava isso. E o prejuízo de bolsa? Como funciona? Fomos diretamente fazer nosso questionamento para a Receita ali nas consultas individuais. E assim, mais de uma consulta, porque às vezes a Receita responde de um jeito, depois ela responde outro, aí depois ela responde outro, depois de outro, aí a gente tem que fazer ali uma estatística, né, de qual foi a resposta que mais bateu. Só que nesse caso, a Receita Federal, ela respondeu exatamente igual para todas as perguntas. E a pergunta foi, e o nosso direito, porque é um direito, é um benefício fiscal, de compensar prejuízo na Bolsa Brasileira, como é que ele está marcado com essas novas regras de obrigatoriedade? E a resposta foi repetindo o texto da renda rural, porém sem mencionar a renda rural. Então, prestem bastante atenção. Se você pretende... Oi? Alguém aqui não pretende compensar prejuízo? Alguém aí tem prejuízo e não pretende compensar? É aquela história de a gente voltar para você não perder dinheiro de bobagem, né? Já teve prejuízo, se você não compensar prejuízo, você perdeu dinheiro 2 vezes. 2 vezes. Então, ou seja, todo investidor pretende, minha querida Receita Federal. Não existe isso. Se você pretende, nós queremos, é um direito nosso. Então, se você pretende, guarda bem esse verbo, pretende compensar prejuízo no ano de 2022 ou nos anos seguintes, você tem que entregar a declaração não, mas na instrução normativa não está. Claro, dessa forma. Então, eu achei de uma malícia ou de uma falta de astúcia, eu não posso falar que é só a malícia em si, não vamos colocar isso porque o cara perde o direito de compensar prejuízo e recolhe mais IR quando tiver lucro, ou uma falta de astúcia de falar assim, cara, investidor de bolsa tem prejuízo, nós temos que abarcar a questão da obrigatoriedade aqui. E quando caiu essa ficha, Marcos, assim, eu fiquei revoltada. Até no meu stories eu falei, gente, desculpa não estar conseguindo ser profissional e passar a notícia. Receita Federal libera todas, altera todas as obrigatoriedades, mas não insere ali o prejuízo. Eu não estou conseguindo nem ser profissional, porque eu fiquei abaladíssima de esse direito não estar sendo preservado ali nas regras explícitas. E que a gente teve que correr atrás, com pesquisa individual, para ela trazer o verbo pretende. E aí, você pretende um dia crescer na vida? Você pretende ter saúde? Você pretende se alimentar hoje para não ficar doente? Você pretende compensar prejuízo? Claro que pretende, né? Não, é exatamente isso. É ou não é uma armadilha? Não, é bem armadilha. Essas coisinhas mais nebulosas, assim, que não tá ali, é realmente a armadilha. É uma armadilha. Exatamente. Então, assim, eu não posso afirmar... Olha, aí entra outro ponto. Tá, Alice, calma. Não vai julgar a Receita Federal. Né? Você não tem certeza se foi uma falta de malícia, se foi malícia ou se foi falta de astúcia, né? Você não sabe e tal. Aí parei e lembrei. Na importação da declaração dos anos anteriores, vem todos os ativos. Todos os ativos, vem tudo bonitinho. O que não vem? Prejuízo acumulado. Então, na verdade, a Receita está só reforçando uma tendência dela de não nos lembrarmos
de que prejuízo pode e deve ser compensado, e é o nosso direito. Então, se a gente não correr atrás desse direito, na hora da importação, preenchendo o prejuízo que já foi declarado, transmitido, está na declaração anterior, você está importando, mas ele não vem, né? Então, ela só reforçou essa falta de luz para esse direito do investidor, que se a gente não ficar com os olhos abertos, né, a gente acaba perdendo o direito. Então, deixei para o final da live, gente, porque na hora que eu falo dessa assunto, eu fico até quente. Eu ainda não estou conseguindo falar de forma amena e muito profissional, porque eu acho um pouco revoltante, assim, sabe? Eu não gosto de criar muros, eu contra você, você contra eu, né? Nem acho que a Receita Federal é desonesta, ela é gananciosa, ela quer pegar o que é dela ali. Mas, poxa, obscurecer um direito nosso e não pôr luz nele, isso aí, para o investidor de bolsa, que sempre vai ter um prejuízo, gente, eu tenho alguns prejuízos de vez em quando, não tem como. Isso aí realmente ainda está uma pontada aqui no meu coração. Pá! E aí a gente volta porque você, investidor dedicado, você, investidor que acompanha, que estuda, você tem esse tipo de informação justamente para você não fazer besteira, justamente para você não ser prejudicado e você consegue montar. Inclusive, isso que você falou volta para aquela questão da... Tá cobrindo a câmera aí, pô, Cláudio. O Cláudio tá fazendo uns stories. Ele faz de novo, Cláudio. O Cláudio tá com a gente aqui. O Cláudio tá nervoso, ele ficou nervoso, ele não pode compensar o prejuízo. Aí, olha lá. Aí, ele se empolgou com a câmera ali. Ele tá tenso, ele ficou tenso com essa armadilha também. Não, mas eu queria falar da pré-preenchida, né? Porque, de novo, a gente volta naquele ponto. Se, por acaso, você pega a pré-preenchida e confia totalmente nela, essas coisinhas acabam passando. Sim. E você, investidor de fundo imobiliário, que eu vi que tem vários aqui no chat, está perguntando essa questão de compensar prejuízo. Inclusive, perguntaram se compensa prejuízo de FIIs com FIAGRO. No caso, é sim, né? Sim, ele não conhece o bonecão do... Você conhece o bonecão do posto? Você já falou do bonecão do posto. Eu não vamos fazer as devidas apresentações. A gente tem tempo? Tem. Então tá, vamos lá, pessoal. Ó, a gente não falou de uma coisa importante. Teve mudança no calendário de entrega. Ah, é verdade, do cronograma. Essa parte é importante, né? Pela primeira vez, a Receita liberou o programa dia 15/3. E o prazo vai até 31/5, 75 dias. Ela até liberou uma semana antes, mas não liberou a transmissão. Então, a Receita já deu um tempo maior, porque eu acho que ela estava cansada de ficar postergando o prazo por causa de pandemia, toda hora lá, será que ela vai postergar o prazo? Não vai? Ela já deixou um prazo extenso. E as regras da obrigatoriedade, mas as regras de tributação todas permanecem a mesma, né? Enquanto não sair a reforma tributária. Então, ó, tivemos mudança no calendário, tivemos mudança nas regras de obrigatoriedade, mais ou menos, né? Porque investidor de bolsa sempre tem prejuízo. Então, assim, na verdade, mudou quase nada ali. E as regras de tributação mantêm-se idênticas. E uma das regras de tributação, ela é representada de forma simbólica por mim, assim, uma simbologia bem tosca, gente. Mas é porque meu objetivo é que as pessoas memorizem. Isso acaba fixando. Então assim, a pessoa tá toda de blazer, rosa, gola alta e tudo, maquiada, brinco bonito, mas eu vou fazer o bonecão do posto para vocês e o Marcos também vai fazer comigo, tá? Você acha que eu... Cuidado, se você fizer esse negócio, o Cláudio vai fazer um corte disso depois, vai usar contra mim, né, Cláudio? Aí ele tá rindo já aqui. Deve. Então vamos lá. A pessoa, você imagina que existe ali um motorista que precisa abastecer o carro dele. E ele começa a olhar nos arredores para ver onde tem um posto de gasolina, ele até vê um posto ali, mas de repente ele vê um outro que tem aquela figura de marketing ali, é um gatilho de marketing para chamar a atenção ali, que é aquele boneco inflável que fica assim, ó. É para você agora? Vamos lá. Agora, 1, 2, 3 e já. Exato. Esse é o bonecão do posto. E quanto mais ventilação ele tiver ali, mais aquele posto vai atrair a pessoa para poder abastecer. Então, é uma baita jogada de marketing que eu não podia deixar de trazer para a tributação. Calma que tem tudo a ver, tá, gente? E aí, na hora que você olha para esse bonecão do posto, ele não fala, tá? Obviamente, não fala, né? É um objeto ali de plástico, né? Não sei qual material, outro ali, acho que é plástico mesmo. Deve ser desse. Se você observar ele, a tributação está toda ali. Acredite se quiser. Então, vamos lá. O corpo do bonecão do posto, você vai observar que no braço direito dele, vamos imaginar que tem ações, opções, termo, futuro dólar, futuro índice, ETF, BDR, ou seja, todos os tipos de mercado que você pode operar. E que é swing trade. Só que ele não tem dedo. Por quê? Porque ele sabe que tudo compensa com tudo. Então, se você teve um lucro de BDR, um prejuízo de ETF, um lucro de opções, um prejuízo de mercado futuro, todos esses que eu falei, você pode e deve juntar tudo com tudo. E aí, você vai pagar 15% se for positivo. Beleza. O outro braço é o day trade. Mesmo raciocínio, os braços são iguais, o bonecão do posto ele não tem ali uma distorção, o cara é simétrico, assim, tá malhando, sabe? Tá todo. Sabe quando a pessoa tá toda no conjunto ali? Então, tá todo harmônico.
Mesma coisa, ações, opções, tempo, futuro, dólar, futuro índice, ETF, BDR. Pode e deve compensar tudo com tudo, desde que esteja no braço de day trade, e vai pagar 20% se depois que compensar tiver lucro. E o corpinho do bonecão do posto, aquela linguiça daquele corpo, a estrutura do corpo do bonecão do posto, é o FIIs e Fiagro. Então, a pergunta que estava aqui é, posso compensar FIIs com Fiagro? Pode, porque está no mesmo membro do bonecão do posto. Então, é a gente trazer essa analogia para 3 membros. Swing trade, day trade, FIIs e Fiagro. Então, FIIs e Fiagro podem ser, sim, compensados entre si, mas nunca com outras coisas swing trade ou outras coisas de day trade. Gostou? Não, excelente. Não tem como ficar mais claro. Inclusive, isso daí foi reforçado até no programa da declaração, que tem lá FIIs e Fiagro. Exato. No ano passado, a Receita Federal alterou o menu. Então, exatamente. Tá fácil para você. A hora que você for declarar, nem que você quiser colocar errado, você vai conseguir, porque tem o menu de FIIs e Fiagro tudo junto ali para você declarar tudo junto. Inclusive, tem um espacinho ali de prejuízo que a gente falou já várias vezes, que ele não vem no pré-preenchido e você precisa preencher caso você esteja aí carregando de um ano para o outro prejuízo. Então, não esqueça. Por não favor. Traz nem para swing trade, day trade, nem para FIIs e Fiagro. Exatamente. Então, fique esperto aí. Bom, aqui, ó, com essa explicação didática está esclarecido. Então, missão cumprida aqui. Gente, quem gostou do bonecão do posto, escreve um aqui não, leão, entendeu? Eu sei que é uma analogia muito tosca, muito simplória, mas assim, ele nunca mais vai esquecer. A pessoa que está aqui do meu lado, que é um especialista em marketing, já sabe agora da tributação, entendeu? Esse é o intuito. É isso aí. Ele está falando que aprendeu aqui. Aprendeu, né, Cláudio? Aí, aprendeu. Então é isso aí. Você quer deixar alguma outra mensagem? Quer talvez alguma coisa que a gente tenha esquecido de falar? Alguma coisa importante que o investidor deve saber? Ou você acha que a gente cobriu tudo certinho? Eu acho que a gente cobriu tudo certinho. Acho que vale a gente reforçar que prejuízo, se você pretende... Você pretende dormir hoje? E ó, caiu a câmera aqui. Opa! Mas tá lá, eles estão ouvindo a gente. Vocês estão ouvindo ainda? Estão ouvindo. Pode continuar falando. Vocês estão ouvindo, gente? Alguém? Alô? Hello? Não, porque aconteceu isso na minha live de semana passada, achou alguma coisa assim. Então eu sei que eles estão ouvindo. Pode falar, tá tranquilo. Mas aqui, comentem se vocês estão ouvindo. Se vocês não tiverem, tá tudo bem. Eu gosto de falar mesmo, então vou falar para a porta aqui mesmo. Não tem problema, não. Falo só para o nosso público aqui, só para nós 3. Eu acho que o ponto principal, o ponto alto da live aqui é, de fato, essa armadilha. É o investidor ficar atento e não esmorecer. Então agora essa obrigatoriedade não contempla todos os investidores. Isso aí vai acabar trazendo para você uma perda do direito de compensação do prejuízo, e estamos na Bolsa para ganhar dinheiro. Ninguém entra na Bolsa por outro motivo. Ninguém entra por esporte, ninguém entra para fazer trabalho social, todo mundo entra para ganhar dinheiro, então a gente tem que ser sempre coerente com os nossos objetivos. É que a câmera tá mexendo, eu não resisti. A câmera deu um problema na câmera. Mas o bom é que a gente conseguiu cobrir certinho no tempo. Foi eu falar de encerrar a live que a câmera já encerrou, ela se adiantou. Então, eu fico feliz que a gente conseguiu passar por todo o conteúdo, falamos tudo aqui. Inclusive, se o pessoal tiver mais dúvida, quiser depois perguntar mais alguma coisa, tem o Instagram da Alice, vocês podem perguntar por lá. Qual que é a sua arroba? Contadora da Bolsa. Então, vocês podem ir lá, podem mandar pergunta, pode escrever lá o quiz no direct para passar todas as perguntinhas lá. E a gente está aqui também para ajudar vocês com a parte de investimento, análise e recomendações. A câmera voltou. Então, agora, para a gente se despedir certinho com vocês, enxergando a gente, queria agradecer de novo. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por participar e ajudar esse pessoal aí, que eu sei que está precisando de ajuda com a declaração. Muitíssimo obrigado. E também obrigado você que assistiu. E até a gente fica por aqui e até a próxima live.